Amém? Vamos ler um versículo bem conhecido aqui, vamos lá. Vamos ler juntos? Vamos juntos, vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Quem falou isso? Quem falou isso? Você sabe quem foi? Diga comigo, Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu quero nesta tarde conversar com você sobre essa batida de Jesus na porta da gente. Amém? Primeiro eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é assim, Ele não é invasivo. Ele não é alguém que vai chegar com você, vai pegar pelo teu pescoço e vai dizer, olha, você tem que me servir, você tem que andar comigo. Ele tenta conquistar você. Tenta dizer para você, para mim, para todos nós, que Ele tem a melhor proposta para nós. E a proposta principal deles está exatamente para você viver no momento em que o seu coração parar de bater e o seu cérebro parar de funcionar, que você passar exatamente para uma outra realidade, uma outra dimensão. Aí Ele promete, acima de tudo, que nessa caminhada para o outro lado, Ele vai estar te esperando e te concedendo aquilo que se chama vida eterna, que só Ele então pode dar, e Ele morreu na cruz exatamente por isso, para poder dar para nós essa possibilidade de vida eterna, que é exatamente aquilo que nós vamos saber de verdade quando o nosso coração parar de bater. Eu espero que demore bastante para o seu parar de bater, viu? Que demore no mínimo aí uns 100 anos para isso acontecer, né? Mas uma hora isso vai acontecer, e na hora que acontecer você precisa ter essa segurança de quem é que você vai encontrar do outro lado. E Ele sempre teve preocupação com isso, mas mesmo sendo Deus, Ele decidiu que Ele não ia atropelar ninguém, que Ele não ia invadir a tua vida sem você querer, mas que Ele ia tentar te convencer, sem dúvida alguma, que Ele tem a melhor proposta, que só Ele pode dar a vida eterna. E isso Ele faz exatamente fazendo com que você se aproxime dEle. Existe um salmo que diz uma coisa interessante: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse salmo tenta dizer para você que quando você se agrada de Deus, de alguma forma, que você começa a achar Deus algo interessante para a sua própria vida, a primeira coisa que Deus faz é exatamente tentar conquistar você. Você se agrada dEle, e uma das coisas que Ele começa a fazer para tentar mostrar para você que vale a pena andar com Ele, é exatamente satisfazer os desejos do teu coração. Isso Ele faz. Ele faz isso, Ele chama a sua atenção, Ele cria essa aproximação. E quando você se aproxima, que você começa a entender mais ou menos o que é Deus, aí fica mais fácil para você realmente firmar um laço, firmar um compromisso espiritual com Ele, porque Ele sempre está querendo nos conquistar. Tudo é um processo de conquista da parte dEle. E nessa passagem que eu li para vocês, desse verso, que está lá no livro de Apocalipse, Ele falava com pessoas que já tinham tomado essa decisão. Pessoas que já conheciam Ele, que se relacionavam com Ele, mas que por alguma razão Ele estava se sentindo fora da vida dessas pessoas, mesmo elas tendo conhecimento dEle, mesmo elas acharem que tinham envolvimento com Ele, Ele na verdade estava se sentindo fora do processo, Ele estava se sentindo fora da vida dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram os irmãos da igreja de Laodiceia. As 7 igrejas que Ele falou lá da Ásia, que Ele fez um comentário, que Ele falou qual eram as vantagens e as desvantagens de determinadas igrejas. E quando a gente fala em igreja, a gente fala sobre a gente, porque nós somos a igreja. É em você que o Espírito Santo habita. E Ele então fez uma avaliação e falou alguma coisa para essa igreja específica, que era a igreja de Laodiceia. Ele estava meio chateado com a igreja. Ele estava se sentindo fora da igreja. Ele não estava se sentindo participante do coração, da vida daquelas pessoas que eram a igreja. Por quê? Porque eles estavam
fazendo algumas escolhas que estavam deixando Jesus totalmente de lado. Talvez a rotina da vida, as preocupações da vida, estava fazendo eles ficarem simplesmente numa posição de distanciamento, e por conta de necessidades, eles estavam tentando arranjar uma forma de se relacionarem com Deus, não dentro da visão de Deus, mas dentro da visão deles. Por quê? Vejam bem, lá nessa cidade, tinha um grupo de irmãos de uma igreja que eles eram muito ricos. Laodiceia era uma cidade que tinha o domínio romano, e quem fundou essa cidade foi um cidadão, que o nome dele era Antíoco II, era o nome dele, Seleuco Antíoco II, foi o que fundou a cidade. E ele tinha uma esposa que se chamava Laodice. Ele foi e colocou o nome da cidade ligado ao nome da esposa dele. A cidade passou a se chamar Laodiceia. E os irmãos foram para ali e começaram a trabalhar. A cidade começou a crescer. A cidade foi se tornando uma cidade muito rica. E as pessoas que moravam ali foram enriquecendo. E naquela época, para vocês terem uma ideia, o que eles faziam na cidade, eles vendiam praticamente para toda a Ásia, vendiam até para a Europa. E o que é que eles faziam? Eles faziam tabletes medicinais, que eles já faziam nessa época, e eles faziam também colírio. Eles faziam colírio, e já tinha naquela época uma fábrica de roupa muito poderosa lá. As pessoas faziam roupas também, faziam o colírio e faziam os tabletes medicinais. E por conta disso, as pessoas foram se envolvendo exatamente com esse trabalho, e todo mundo foi ganhando dinheiro. Eles começaram a mandar para outros lugares e foram ficando ricos, e não demorou muito. Todo mundo que fazia parte da igreja estava completamente ficaram ricas, passaram a ganhar muito dinheiro, ficaram simplesmente num poder aquisitivo altíssimo, e todo mundo então não tinha nenhuma necessidade financeira, porque aquela situação da cidade proporcionou riqueza praticamente para todo mundo que morava ali. E Jesus percebeu, por exemplo, que aquela cidade, eles começaram a abrir concessões. Eles serviam a Deus, mas começaram a abrir concessões exatamente para não colocar em risco os seus negócios, para não perderem dinheiro. E por conta de não quererem perder dinheiro, eles começaram então a abrir concessões e negociar com questões que para Deus não dava para negociar. Para Deus não tinha como a pessoa chegar e simplesmente se envolver da forma como eles se envolveram, unicamente por se preocuparem com os seus bens, por se preocuparem com o seu poder aquisitivo, com o dinheiro. E o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer uma das coisas que a palavra de Deus condenava. Eles começaram a fazer, que era o culto ao imperador. Todas as cidades que eram dominadas pelo Império Romano, existia um culto ao imperador, bem parecido com essas coisas que existem em países ditatorial, que tem um líder ditador que as pessoas têm que venerar, como é, por exemplo, lá na Coreia do Norte, que onde você anda tem a imagem do presidente ou do ditador de lá. Pois bem, era assim. Todo mundo tinha que fazer culto ao imperador. E as pessoas olhavam o imperador como uma verdadeira divindade. Era olhado como uma verdadeira divindade. E os irmãos da igreja, que sabiam que pelos princípios da palavra de Deus, nós não podemos adorar homem, não podemos adorar nada que não seja Deus, eles começaram a abrir concessão e fazer o culto ao imperador, porque se eles não fizessem aquele culto ao imperador, eles poderiam ser considerados como inimigo do império. E quando havia isso, que alguém se tornava inimigo do império, sofria algumas retaliações por parte do Império Romano. E eles então, para não perderem dinheiro, para não perderem negócios,
começaram simplesmente a fazer unicamente para não entrar em confronto com o sistema poderoso, político, que dominava o lugar, que no caso era o Império Romano, e eles começaram então a abrir concessões e começaram simplesmente a fazer também o culto ao imperador. Jesus achou que tudo aquilo que eles estavam fazendo, por valorizar demais aquilo que para eles era importante, que era exatamente o dinheiro, o poder aquisitivo, eles deram um jeitinho, porque eles não queriam se complicar com o sistema do império, e eles resolveram obedecer, talvez dizendo, bem, a gente vai fazer, mas não está no coração da gente, e eles pegaram e entraram exatamente nesse meio de ter que fazer isso, para tentar se proteger, para não sofrerem danos, para não sofrerem prejuízos por conta do império. Aí Jesus disse, assim não é bom. Jesus começou o quê? A se sentir fora do coração daquela igreja. Por quê? Porque ela começou simplesmente a negociar alguma coisa que era inegociável para Deus. Alguma coisa que Deus não aceitava e não tolerava unicamente para tentar preservar determinados interesses materiais. E Jesus se entristeceu com isso e começou então a se sentir realmente fora daquela igreja, exatamente porque eles estavam abrindo concessões que para Deus não dava para abrir. Questões que não davam para serem negociadas, eles estavam tentando negociar para tentar se proteger, e por isso Jesus se sentiu do lado de fora. Aí ele pega, vai, manda carta para aquela igreja, e na carta ele diz algumas coisinhas que eu acho muito interessante, é comentar com vocês, que ele falou sobre a carta. Versículo 16, do capítulo 3. Olha que Jesus falou sobre os irmãos de lá. Assim porque és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês tentam procurar um jeitinho, uma situação mediana, de meio termo, para tentar se manter exatamente na vida comigo, se dividindo entre eu e o sistema que obriga vocês a fazerem coisas que eu reprovo. Verso seguinte. Por dizes, vocês falam, vocês costumam dizer, Jesus dizendo, estou rico, que eles estavam ricos, e abastado, e não preciso de coisa alguma, eles falavam. A gente está bem, a gente não precisa de nada. A gente ficou rico aqui, estamos abastados, não temos falta de nada. E Jesus dizia o quê? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável. Aí Jesus falou, pobre, para poder fazer alusão ao colírio, cego, e para fazer alusão às roupas que eles faziam e vendiam, e nu. Vocês não estão percebendo o que vocês são. Vocês falam que são ricos por causa do que vocês vendem, a roupa que vocês produzem aqui e mandam praticamente para toda a Ásia, para todo o império. Vocês acham que vocês são ricos, estão bem, porque vocês realmente fazem esse tal de colírio, que era o único lugar que fazia o colírio e que todo mundo comprava e precisava. Mas Jesus disse, pois é, vocês estão fazendo tudo isso e pensam que estão ricos por causa disso, mas vocês estão pobre, cego e nu, disse Jesus. Em termos espirituais. Aí Jesus veio e disse, mas o quê? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E Jesus falou, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, porque vocês estão cegos e não estão percebendo exatamente o rumo que vocês estão tomando e o caminho que vocês estão escolhendo. Jesus começou a conversar com ele sobre isso nessa carta. E ele disse, olha, eu estou à porta, e estou batendo na porta para entrar. Mas eu só vou entrar se vocês abrirem a porta e abrirem para o lado de dentro. E para abrir a porta,
vocês vão ter que abrir mão exatamente de uma série de coisas para eu poder entrar na vida de vocês. Aí Jesus falou exatamente essas coisas, fazendo uma alusão a tudo que estava acontecendo lá naquela igreja, por conta do dinheiro que eles ganhavam, por conta da riqueza que tinha chegado na vida de todo mundo. Meus irmãos, às vezes a gente para e pensa nesses textos da Bíblia. Para Deus é muito difícil ser dividido com outras coisas que de repente Ele acha que não dá para conviver junto e que não dá para negociar. A palavra de Deus diz uma coisa interessante: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga glória a Deus. O que é buscar a Deus de todo o coração? É quando você busca a Deus, você está com o coração dividido. Às vezes nós queremos Deus, mas tem coisas que não deixam a gente estar pleno nessa nossa relação com Deus, que não deixam a gente estar pleno nessa vida que nós temos com Deus, porque algumas coisas que de repente, que para Deus não são negociáveis, a gente simplesmente não consegue romper, não consegue desapegar, e às vezes a nossa vida fica dividida entre duas situações. E isso é uma das coisas que preocupa a Deus. Porque diz a palavra de Deus que quando a gente não busca de todo o coração, que nós estamos divididos. O coração não está por inteiro. O coração está dividido com Jesus e com outros interesses que de repente podem ser interesses reprováveis totalmente ao próprio Jesus, mas de repente o nosso coração está completamente dividido. Aí o que acontece? Dentro dessa situação toda, a gente encontra dificuldade para poder encontrá-lo. Porque o coração fica dividido e Jesus Cristo fica esperando o quê? Que você se resolva e se defina exatamente na vida que você quer viver com Ele, porque dentro da visão da própria palavra, viver com Jesus não é do jeito como eu penso, não é do jeito como eu acho, mas é do jeito como Ele pensa e como Ele acha, porque é uma das formas que Ele pede. Quando você faz uma entrega, não é mais você que manda em você, não é mais você que tem o domínio do direcionamento para você mesmo, mas você se coloca na mão de Deus e de Jesus. Ele passa a ser simplesmente alguém que na tua vida vai te direcionar para o lado certo. Diga glória a Deus. Aí essa igreja estava com esse problema. Eles não queriam perder negócios, eles não queriam perder dinheiro, e por conta de não querer perder dinheiro e não perder negócios, eles achavam, não tem nada a ver fazer o culto à imagem do imperador. Não tem nada a ver servir o imperador fazendo os cultos que é a exigência do império. E isso estava machucando Jesus. Por quê? Porque Jesus estava se sentindo totalmente fora e totalmente dividido com o líder do império, que eram os Césares, aqueles que dominavam todo o império. E Jesus então começou a pedir que nós resolvêssemos, que ele resolvesse essas questões. Aí eu preparei alguns versos que falam sobre o que Jesus fala para nós. Tem outro verso? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade o quê? Do meu Pai que está nos céus. Às vezes nós somos muito religiosos. A gente fala em Deus para tudo. Tudo a gente inclui em Deus, tudo a gente fala a Deus, tudo Deus está incluído. Mas na visão de Deus isso não é suficiente. Não é suficiente falar em Deus. Ah, mas eu acredito em Deus. Na Bíblia isso não é suficiente. Tem um texto na palavra de Deus que diz, é Tiago, crê tu que Deus existe? Fazes bem. Até os demônios acreditam e tremem, diz a palavra de Deus. Tentando dizer para nós o seguinte, que acreditar em Deus, para Deus não é tudo. Nós podemos acreditar nele. O diabo acredita até mais do que a gente, que ele até conhece Deus, ele até viu Deus, ele conviveu com Deus. Mas qual é o problema dele, se ele acredita, se conviveu com Deus? Qual é o grande problema que ele tem? Ele não obedece. Ele não obedece. E quando você não entra nessa posição de obediência,
Aí Deus fica simplesmente desarmado para poder cumprir promessas sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Ele, Deus, tem princípios, diga glória a Deus. E os princípios que Ele tem, Ele não abre mão. Os princípios que Ele tem, Ele não negocia. É daquele jeito que Ele acha que tem que ser. Mas às vezes nós não servimos a Deus, servimos a nós mesmos, apesar então de termos Deus sempre na nossa boca, e falamos Deus, Senhor, 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 tudo é Deus na nossa maneira de falar, mas às vezes em nós não há uma predisposição para fazer aquilo que de fato Ele está pedindo para nós. Aí fica complicado espiritualmente falando. Por quê? Porque para Deus, Ele chegou a falar isso uma certa vez para o rei, que para Deus o obedecer é melhor do que os sacrifícios, é melhor do que a nossa religiosidade. Quando você para e coloca Ele em primeiro lugar, porque às vezes nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas quem está em primeiro lugar somos nós mesmos, porque as nossas prioridades sempre estão diretamente ligadas a nós. E o principal mandamento da palavra de Deus é esse, que Ele tem que ser o primeiro na vida da gente. Esse é o grande mandamento, buscar o Senhor de todo o nosso entendimento primeiro. Se Ele não for o primeiro, Ele não quer ser o segundo, é a palavra dEle que diz isso. E às vezes nós temos dificuldades, por quê? Porque nós estamos servindo a nós mesmos. Como é que nós estamos servindo a nós mesmos? Como é que se revela o fato de nós estarmos servindo a nós mesmos? É quando a gente chega diante daquilo que Deus fala, daquilo que a sua palavra fala, e nós pensamos assim, a Bíblia está dizendo assim, mas eu penso diferente, eu penso desse jeito. Eu acho que é assim. É quando as coisas que Deus fala para nós perde a relevância, e o que passa a ter relevância para nós é o nosso achismo, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós achamos. Quando nós nos permitimos isso, não é mais a Deus que nós estamos servindo, mas a nós, o nosso achismo e a forma como nós pensamos. Se a forma que eu penso, ela entra em choque com aquilo que Deus pensa e com aquilo que Deus realmente pede de mim, eu tenho que recuar naquilo que eu penso e dar prioridade àquilo que Deus pensa. Por quê? Porque a minha posição é de servo, e o servo está ali para obedecer o seu Senhor. Diga glória a Deus. Aí se cumpre na palavra aquilo que a Bíblia deixa bem claro. Deus começa a confirmar promessas sobre a nossa vida, porque nós passamos então a ter com Deus uma vida de cumplicidade espiritual, um relacionamento onde a vontade dEle é soberana sobre nós. Aí você diz, mas eu vou ser perfeito? Infelizmente não. Você vai falhar muitas vezes, mas vai lhe incomodar mesmo quando falhar. Não vai ser para você natural errar diante de Deus. Você vai errar porque essa natureza é realmente pecaminosa, como a minha é, nós podemos falhar, mas no momento em que você se submete, todas as vezes que você sair do caminho, que você errar o alvo, o que acontece? Você se incomoda e vai lá diante de Deus pedir ajuda para Deus, porque você entende que você está submetido à vontade dEle, ainda que a sua natureza e a sua carne tentem te impulsionar para um lado, aquilo te incomoda e você não se sente bem. Por quê? Porque você está submetido à autoridade daquela pessoa que você simplesmente reconheceu como Senhor da tua própria vida. Isso é servir a Jesus. Amém? Tem mais algum verso aí? Jesus falando de, olha gente, procure entrar pela porta estreita. Ele disse, porque larga a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Jesus disse que a porta é estreita. É até bom fazer um regime aí, viu? A portinha é bem apertada, viu? Vou até me preparar aqui, que eu estou meio fora do peso. E Jesus falou que a porta é estreita demais, de repente a gente não vai conseguir passar por ela.
Mas claro que o sentido não é esse. O sentido está na dificuldade de poder passar por essa porta. Vocês estão entendendo por quê? Porque para passar por ela, você vai ter que constantemente dizer não para você mesmo. E servir a Jesus Cristo é isso, é dizer não para si. É quando você tem que dizer não para você, que é a coisa mais difícil que existe. É você lidar com você e ter a capacidade de dizer, não vou fazer isso. Ainda que eu queira, eu não vou fazer. Aí você entra o quê? Você entra num processo de conflito. Né? O que foi que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aprenda a dizer não para você e deixe a cruz de Cristo prevalecer nas suas escolhas e nas suas decisões. É aí que está a dificuldade. Como é conflitante para nós. É por isso que a porta se torna estreita. Porque, disse Jesus, porque a gente vai ter que lutar contra nós mesmos em muitas situações, em muitas ocasiões. A batalha é contra nós. E ele falou que para passar pela outra porta larga é fácil. É muito mais fácil, não há impedimento, não há dificuldade. É a maior facilidade. Mas você ter que negar uma série de coisas para servir a Jesus Cristo se torna alguma coisa muito complicada, muito difícil e muito desafiadora para qualquer um de nós. Não é fácil seguir a Jesus. E ele nem tampouco disse para você que seria fácil. Ele deixou claro que você só consegue realmente andar no caminho se você estiver com ele. Diga glória a Deus. Senão fica muito complicado. Fica muito difícil. Tem que estar com ele para poder seguir nesse caminho. E a palavra deixa bem claro. Tem mais alguma coisa, Maera? Deixa bem claro com respeito a essa questão. Olha como é que Jesus e como é que Deus pensa. Olha aí. Digam comigo. O Senhor está com você quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará que encontre. Mas se o abandonarem, Ele os abandona também. O que está dizendo aqui na palavra? Deus não força a barra. Vocês estão entendendo? Ele não atropela você. Ele não vai chegar e te obrigar a uma série de coisas que você não queira. Se você decidir que quer andar com ele, ele vai andar com você. Se você disser, não quero mais, ele diz, tudo bem. Então ele vai se afastar e vai reconhecer o teu direito de poder escolher não andar com ele. Mas para andar com ele é preciso querer. É preciso tomar essa decisão e se colocar diante dele e dizer, me ajuda, eu quero melhorar. Eu preciso ter alguma força em algumas questões relacionadas com a minha vida. Eu preciso romper com coisas que eu não consigo romper. Eu preciso desapegar de coisas que eu não consigo desapegar. Fala para Deus. E Deus que está no processo de mudança da sua vida, Ele vai começar a libertar você, a fazer você desapegar de coisas que você nem imaginava que você seria capaz de desapegar. Eu, quando me converti, eu tinha uma grande preocupação, abandonar a vida que eu tinha. O dia que eu entrei na igreja, eu entrei por um acaso, Jesus falou comigo, eu me senti tocado nesse dia. E eu fui na igreja para poder criar a situação de provocação com um amigo meu que tinha se convertido. Nós éramos adolescentes, tínhamos 17 para 18 anos, e esse rapaz, que já faleceu, que era pastor, foi pastor também, desculpa eu falar assim, era o maior fumador de maconha que tinha na minha rua. E para completar as coisas, eu andava com ele. Talvez eu não era o maior, mas talvez eu fosse o segundo maior, sei lá, eu imagino assim. Porque nós éramos amigos e andávamos muito juntos. E um dia ele se converteu, e eu fiquei revoltado com a conversão dele, porque ele não andava mais comigo. Ele não saía mais por lugares escondidos para fazer o errado, né? Essas coisas que se fazia quando eu era adolescente. E nós saímos e procurávamos um lugar, às vezes depois do almoço, para ficar até o último pedaço, ficar naquela loucura, os dedos tudo queimados. Eu e ele dividindo, que a gente não tinha dinheiro para estar comprando essa imundice, mas sempre aparecia alguém para dar. E quando ele se libertou, eu fiquei muito incomodado,
que a vida dele teve uma mudança radical. Radical. Mudou. Ele era um péssimo filho, se tornou um bom filho. Ele tinha um problema com o pai dele, assim antigo. O pai dele reclamava dele o tempo todo, dizia para mim: tu que é amigo dele, ensina ele pelo menos a ser uma pessoa melhor, porque eu pelo menos não tinha problema com a minha mãe. E ele tinha com o pai dele, eles brigavam, assim que nem dois inimigos. E de repente ele mudou radicalmente. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Descobriu que estava indo na igreja. Adivinha quem foi a primeira pessoa que ele resolveu levar para a igreja? Foi eu. Aí ele marcou eu. Vamos, rapaz, isso me irritava, me deixava irado, com raiva. Eu começava a argumentar: rapaz, tu é besta, esses caras estão enganando você, te fizeram lavagem cerebral. Eu falava para ele assim. Cansei de dizer para ele: querem só o teu dinheiro, estão te roubando. Olha só que coisa que a gente fala, né? Sem conhecimento. Falava as coisas mais horríveis e ele tinha a maior paciência. Eu me lembro que eu saía da minha casa na quinta-feira, voltava só na segunda. Domingo para segunda eu chegava em casa 5 horas da manhã. Eu nunca esqueço disso. Quando dava, eu ia tentar dormir 5 horas da manhã. Quando dava 6h30, a minha mãe dizia: não, homem não pode ficar dormindo em casa até tarde não, pode acordar, pode acordar. Ela pegava a vassoura, começava a bater em mim, nas minhas pernas. Eu levantava, sentava no muro que tinha na minha casa para pegar sol, porque eu não podia dormir, e ficava lá. E ele passava para ir para a igreja de manhã. Tinha um culto segunda-feira de manhã na igreja onde eu me converti. Aí um dia ele passou: vamos lá. Eu digo: tu está doido? Aí eu comecei a agredir ele, e com palavras. Aí passou uma segunda-feira, eu estava lá sentado no mesmo lugar de novo, ele passou. E aí, Paulo, vamos na igreja? Eu primeiro destratei ele. Depois eu disse: eu vou lá, na minha cabeça. Eu vou ver como é que faz um culto, e eu vou fazer um culto aqui na rua, só para provocar ele. Vou fazer um culto, porque eu perseguia ele. Eu via quando ele saía da casa dele, que ele morava fora da minha casa. Quando ele saía, eu ia lá dentro de casa, pegava antigamente a gente usava aquele saco de coar café enorme. Você lembra daquele saco de coar café? Eu saía correndo com aquilo atrás dele: coloca o dinheiro aqui, irmão, coloca o dinheiro aqui, irmão. Falava para ele. Eu perseguia ele. E ele não dizia nadinha. E nesse dia ele passou: vamos lá, Paulo. Eu peguei: rapaz, eu vou lá, vou ver como é que faz um culto. Depois eu vou fazer um culto aqui na minha rua. Vou perseguir o Eduardo. Ele vai voltar. E nesse dia eu fui para ele. Cheguei lá, estava pregando um pastor, o pastor Roberto Grumoski, que até já pregou aqui. Quando eu entrei, tinha uma multidão na igreja, eu me sentei, fiquei em pé, o pastor começou a pregar, parecia que o pastor conhecia toda a minha vida. Toda. E eu ouvindo aquilo ali, e comecei ele do meu lado: ô fuxiqueiro, tu foi contar tudo para o pastor, falar para ele. Fofoqueiro, tu é fofoqueiro, Eduardo. Tu foi contar minha vida toda para o pastor. Ele disse: ei, rapaz, eu nem sabia que tu vinha aqui, fica tranquilo aí. Eu chateado com ele, porque eu achava que ele tinha feito fofoca para o pastor, porque o pastor parecia que só falava comigo. Aí chegou, acabou de pregar o pastor: olha, quem quer tomar uma decisão com Deus, levante a mão. Um monte de gente levantou a mão, eu não levantei a Bíblia. Eu fiquei com a minha normal aqui, ele disse: fecha os olhos. Eu não fechei os olhos. Vieram umas 2 irmãs da igreja lá da oração, se encostaram do meu lado, pegaram o cotovelo, começaram a bater em mim aqui. Fecha os olhos, meu filho, fecha os olhos. Pai, bateu assim, no meu lado aqui: fecha os olhos, meu filho. As duas do lado. E eu peguei, fui, fechei os olhos, mas não fechei. Botei a mão no rosto e fiquei com o olho aberto, vendo o que estava acontecendo. O camarada pregou e foi fazer a oração. Quando ele fez a oração, subiu um calor na minha cabeça, mas um calor que parecia assim um sol de 200 graus. E foi descendo aquele calor, desceu para o ombro, desceu o corpo, foi para as pernas. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Eu comecei a ficar todo quentão, quente. Eu olhei, não tinha sol, era de manhã, eu fiquei apavorado com aquilo, o meu corpo todo quente. Quando o pastor acabou de fazer a oração, ele disse assim: pois é, quem foi que sentiu um calor que começou na cabeça, desceu para o ombro e foi lá para as pernas? Aí eu digo: meu Deus, que é isso aqui? Isso aqui deve ser feitiçaria. Eu já comecei a pensar que era feitiçaria. Tem alguma coisa errada aqui. Aí eu tinha sentido, mas não levantei a mão não. Um monte de gente levantou a mão. Eu disse: pois é. Ele falou: hoje o Espírito Santo te alcançou. Aí eu saí de lá da igreja com ele para casa, que a gente morava na mesma rua. Eu disse: Eduardo, eu falei para ele: eu gostei demais de vir na tua igreja, Eduardo. Ele disse: foi mesmo? Ele disse: e agora, tem que parar tudo? Eram as coisas que eu gostava. Ele disse: parar o quê, Paulo? Eu tenho que parar de... Tu sabe aquele negócio que tu não quer mais e tal. Ele falou: não, continua.
eu disse, eu tenho que sair de uma banda que eu tinha lá. Eu tinha uma banda lá no meu bairro. Eu só queria cantar a música do Tim Maia. Olha só. Aí eu tenho que largar a banda lá. Ele falou, não, continua com a banda. Tem que parar de beber? Ele falou, não, continua bebendo. Ele falou para mim assim, tenho que parar de sair no meu bloco, um bloco que eu amava, o bloco de carnaval. Sabe como era o nome do meu bloco? Sovaco da Cobra. Eu nunca esqueço. Esse bloco era a minha paixão. A gente se organizava o ano inteirinho para poder sair no Sovaco da Cobra, que era o nome do bloco que a gente saía. Eu disse, eu tenho que sair lá do Sovaco da Cobra. Ele falou, não, continua no Sovaco da Cobra. Sabe o que aconteceu? Em uma semana não tinha mais banda, em uma semana eu não ia cantar lá numa boate, que era a coisa mais horrível que eu cantava. Em uma semana eu não estava fumando nada, em uma semana eu não estava bebendo nada, em uma semana eu estava indo para a igreja quase todo dia, com o Novo Testamento na mão, que me deram no colégio, que eu tentei ler, não consegui. Depois que eu fui lá, eu lia e comecei a conseguir, e eu ia direto para a igreja, que nem me toquei, que eu não fazia mais nada. E a minha mãe, desesperada, dizendo, meu filho ficou doido, ficou maluco, virou fanático, e eu só queria saber de ir para a igreja. A minha vida mudou radicalmente, assim, tudo mudou, depois daquele dia que eu fui lá, e Deus teve um encontro comigo, Jesus teve um encontro comigo. As coisas foram mudando, 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 e para vocês terem uma ideia, isso tem 50 anos que isso aconteceu. Vocês estão entendendo? Jesus é assim. Quando Ele entra, Ele começa a te dar força para você romper com coisas que você não tem forças. Você só tem que se abrir e deixar Ele agir. Mas para Ele poder fazer isso, você tem que abrir a porta do seu coração. Por isso que Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar na sua vida, se você deixar realmente eu entrar na tua casa, você vai ver, eu vou entrar na tua casa, vou sentar na mesa junto com você, e você vai comer comigo e eu vou comer com você. Isso significa o quê? Intimidade. Ele está dizendo que se você abrir a porta, Ele entra na tua vida para criar um clima de intimidade com você. Porque a gente só senta na mesa da gente quem a gente considera que a gente é íntimo. E Ele pede para isso, para entrar, sentar na mesa, para poder fazer as mudanças que Ele precisa fazer. Talvez você esteja aqui nesta noite, você sabe que você já é de Jesus. Só está precisando tomar umas decisões aí. Você sabe que Deus já te chamou, que Deus já te tocou. De repente você já tentou fugir para o outro lado, mas você voltou. Você tenta escapar, mas não consegue escapar. Eu digo para você que um dia o pastor falou para mim, o Espírito Santo já te alcançou. Você vai tentar ir para outras direções, mas não vai ter como, porque o Espírito de Deus já te alcançou. E se nesta noite você quer firmar esse compromisso, pedir forças em situações que você não está pedindo forças, peça. E eu tenho a certeza que esse Deus vai se manifestar de tal maneira que vai processar em você a maior bênção que o ser humano pode receber, que se chama vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.